É possível imigrar com quase 40 anos, 3 filhos e sem um emprego assim, certo, já organizado lá pro Canadá? Pois é. E eu vou te contar como aconteceu isso com a gente. Bom, a pergunta que a gente mais recebe é: da onde vocês tiraram isso? Na verdade, a gente sempre quis morar fora do país, e o Canadá sempre foi uma opção para nós dois, antes da gente se conhecer mesmo, quando a gente era adolescente. Desde o nosso namoro a gente falava de morar fora, os dois queriam morar fora. Em 2012, mais ou menos, a gente decidiu, falou: não, agora a gente vai, né, vamos, era só eu e ele, eu e meu marido, né? A gente não tinha filho ainda. E a gente falou: não, agora a gente vai. E aí a gente pensou: vamos pro Canadá, né? Tinha uma amiga minha que já morava lá na época. E a gente encontrou com ela, ela veio pro Brasil, marcou um café com ela e foi muito legal, sabe? Ela contou muita coisa legal. Era a vida que a gente tava querendo. Mas na época a gente não tinha condição financeira de ir pra lá. E a gente acabou pensando em ir pra Irlanda, que tinha um outro amigo nosso que morava lá também. Mas aí começou a pressão da família: ah, não vai, porque senão, sabe? Ninguém queria que a gente fosse. E a gente acabou cedendo, assim, sabe? No fim, não era a hora da gente ir. E a gente acabou ficando. Eu não tô pondo a culpa nos outros, tá? Tô só explicando assim o que aconteceu naquele momento. E a gente foi pra passear. Com o dinheiro que a gente tinha reservado pra imigrar, a gente decidiu ir lá passar umas férias. E a gente adorou. Nossa, depois daquilo a gente tinha certeza mesmo que a gente queria morar fora do país. A gente adorou. Só que só ficou nisso, né? Você ficou: é um sonho, um desejo. E aí vieram os filhos. Veio um filho, depois veio outro filho. E a gente ficou, né, cada vez mais enraizado aqui. Aí em 2021 meu marido virou pra mim um dia e falou: vamos mudar do país? Aí eu falei: vamos. E aí na hora assim, eu pensei: o único lugar que eu iria agora é o Canadá. E eu falei pra ele: só vou se for pro Canadá. E ele: bora pro Canadá então. Lógico, se ele quisesse ir para outra, a gente ia pesquisar, tanto que a gente até deu uma olhada em outros países, mas assim, no fim, nós dois, a gente queria ir para o Canadá. E a gente começou a pesquisar, começou a orar, e eu engravidei. No meio dessa decisão, eu estava grávida do Timothy, que é o nosso terceiro filho. E foi um tempo assim de pesquisar muito, a gente lia muito, via muito vídeo, muito. A nossa vida era ver vídeo do Canadá. E nessa época também a gente conheceu o Joel e a Bruna, do Tio Canada. E é lógico, né, depois de ver os vídeos deles, você quer morar em Calgary. E a gente queria morar em Calgary, Calgary era maravilhoso, a gente só queria ir pra lá. Só que o programa de imigração de Alberta, que é a província onde é Calgary, é muito complicado e a gente não ia ser elegível. E a gente conheceu também a Lúcia, do Canadá Mais Que Um Sonho, nessa época. E, gente, se tem uma mulher que conhece aquele Canadá, é a Lúcia. Pensa uma pessoa que estuda aquele país. Inclusive, falando de Lúcia, né, deixa eu já contar uma para vocês aqui. A Lúcia, ela tem como se fosse um curso, né, que chama Jornada do Imigrante. Lá dentro ela explica bastante sobre o Canadá, sobre várias cidades que ela visitou, né, ela filma as cidades, mostra como é, fala do estilo de vida, quais são as profissões que estão em alta nessas cidades, fala sobre vários programas de imigração. Fala como você se planejar, né? Foi muito útil pra gente. O curso da Lúcia foi, assim, excelente. Ajudou demais a gente. Então, se você tem interesse em imigrar, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E você vai atrás. Eu não sei quando abrem inscrições, não sei se tem inscrição aberta, mas vai nesse link, se não tiver aberto, pelo menos você já põe o nome na lista de espera. E ela apresenta vários programas de imigração e a gente foi abrindo o coração, né? A gente queria a Alberta, mas a gente foi abrindo o coração. E aí a gente conheceu também o Filhão, o nome dele é Cláudio, mas todo mundo conhece como Filhão, do Canadá Brasil. E ele apresentou a proposta, assim, que foi que a gente mais se relacionava, porque ele já tinha mais idade, ele tinha 45 anos, acho, quando ele migrou. Não era rico, né? Era bem parecido com a gente se identificou muito com a história dele. E a gente começou a pensar: poxa, mas e esse Atlântico que o Filhão fala tanto, né? E a gente começou a conhecer, e a gente foi se apaixonando também pela região, e aí a gente queria morar em Calgary, agora a gente queria morar em Moncton. Que é a cidade onde o Filhão mora. Mas nisso a gente ficou muito tempo só pesquisando, só vendo vídeo, só sonhando, né? E fazer mesmo a gente não tinha começado ainda. E aí ano passado, né, 2023, a gente decidiu começar de fato a fazer a documentação que precisa. A gente não tinha, né, nada assim certo em vista, a gente não tinha
programa nenhum de imigração certo, assim, falou, não, vamos nesse aqui que vai dar certo. Inclusive antes, né, da gente, nesse meio tempo de pesquisa, a gente conheceu várias formas de ir, que era fazendo college, e aí um estudava, o outro trabalhava, então teve a hipótese de eu estudar e o meu marido trabalhar. Teve outras hipóteses muito loucas, sabe? O pessoal faz muita loucura pra ir, vai ilegal e arruma um emprego lá. Ilegal não, né? Vai como turista, arruma um emprego lá e troca o status lá. Teve muita coisa assim, e a gente foi vendo aquilo, foi dando um desespero tão grande que a gente chegou até a cogitar do Marcos meu marido, né? E estudar e depois tentar trocar de status para ter o visto de trabalho lá e a gente ficar aqui. E eu lembro muito desse episódio porque eu falei pra Lúcia do Canadá Mais Que Um Sonho, eu falei pra ela isso, né? E ela falou, não, calma, vamos conversar. Deu pra sentir a aflição na mensagem de texto dela. Aí ela falou, não, vamos conversar. E ela marcou um dia, a gente marcou um dia, né, e conversou online. E ela conversou muito com a gente sobre essa hipótese. Sabe quando você percebe, você fala, tá, não é esse o caminho, não é esse o caminho que a gente tem que seguir. Só que assim, era o único que a gente enxergava. Naquele momento, assim, era o único. A gente olhava para as possibilidades, para os caminhos de imigração e a gente não via outro. Não tinha, porque ou a gente não tinha dinheiro, né, para ir para um estudar e o outro trabalhar, não tinha dinheiro. E o Express Entry, que é o programa federal, era o sonho, né? É o sonho, porque aí você já chega como residente permanente. Mas a gente não tinha condição, não tinha por onde, a gente não tinha a pontuação necessária, porque precisa cumprir um monte de pontuação. Gente, esse negócio de imigração, ó, vocês querem entender, vai lá na Lúcia, vai no Filhão, tô deixando o link aí embaixo, vai com eles, tá? Eu não pretendo ficar explicando sobre o programa de imigração aqui, porque isso é muito complicado, então não é o tipo de conteúdo que eu quero trazer não, tá? Eu tô contando aqui da minha vida, de como foi a nossa história. Então, voltando, a gente não tava mais enxergando um caminho, né? E aí eu engravidei de novo. Isso foi no meio do ano passado, né? Meu marido tava correndo, tirando a documentação, fazendo a equivalência de diploma, fazendo a teste de proficiência. Vieram as férias dele, a gente todo animado, mas eu perdi aquele bebê. E foi, assim, um momento muito difícil para nossa família. A gente estava animado com as coisas da imigração e aí aconteceu isso. E foi um tempo, assim, de luto, né, da gente processar isso e continuamos olhando, pensando, vamos achar um caminho da gente ir, né. Aí, em outubro, surgiu lá no canal do Filhão, o pessoal começou a falar de uma feira de recrutamento, que é a província de New Brunswick, que é né, a província onde é Moncton, que o Filhão mora, é a província de New Brunswick, ia vir para o Brasil, lá para São Paulo, para fazer uma feira de recrutamento, fazer entrevista, né, com o pessoal e tal, e quem quisesse se candidatar tinha que preencher um formulário lá no site. E a gente entrou lá no formulário, não tinha área de trabalho do meu marido. E a gente ficou, tá, né, porque a área de trabalho dele realmente não costuma ter oportunidade. Mas aí a gente... Não sei porquê, eu sei porquê, vocês também, né, vocês sabem. A gente decidiu entrar lá de novo e tava, mas era assim, era muito, a área dele era muito discrepante das outras que tinham lá na ficha, sabe? E aí a gente se inscreveu na hora. Aí os dias foram passando e o pessoal lá no grupo do Filhão, né, não, fui chamado pra entrevista, fui chamado, e a gente nada. De repente, a gente recebe um e-mail falando que ele foi convidado não para uma entrevista de trabalho, mas para participar de uma sessão informativa, que era uma palestra contando sobre a província. A gente já sabia, acho que tudo daquela província, quase tudo, né? A gente sempre pode aprender, mas a gente sabia muita coisa já da província, mas a gente falou, vamos, porque qualquer porta que abrir a gente vai, e a gente foi. Na verdade, a gente já tinha ouvido falar de uma moça que ela foi em uma dessas palestras, antes da pandemia, ela foi em uma dessas palestras e recebeu uma pontuação para aplicar pelo Express Entry, que aí, né, seria o caminho possível. Aí a gente falou, bom, vamos lá, né, vai que eles dão a pontuação. E a gente foi, toda animada e tal. E aí teve a palestra e nada de falarem da pontuação. Chegou no final, a apresentadora falou, olha, quem tiver o perfil aberto no Express Entry, fala com a gente que pode ser uma oportunidade. Aí a gente ficou meio assim, né? A gente falou, a gente não tinha esse perfil aberto. Lembra que eu falei que é um programa muito difícil de imigração e que a gente não teria pontos, então a gente nem abriu o perfil. Isso é uma burrada isso, tá? Já vou deixar bem claro aqui. Se você tá no processo de querer imigrar,
abra o perfil no X-Presente, mesmo sem ter nada em vista. Tá, a gente ficou com aquilo na cabeça. Aí ela deu uma instrução para quem tivesse o perfil aberto. Aí chegou em casa, a gente foi ver como que daria para abrir e a gente descobriu que se eu fizesse o teste de proficiência de inglês, a gente conseguia abrir o abençoado do perfil. Nossa, mas assim, a gente correu, vamos marcar a prova, marcamos com um mês, né? Dali um mês a prova, pra gente fazer a prova, isso era em outubro, eu faria a prova, acho que no meio de novembro, acho que dia 6 de novembro, e aí eu engravidei de novo. E foi aquela coisa, eu enjoada, com sono, e eu estudava para aquele teste de proficiência. Todo dia eu estudava, nem sei quantas horas, eu fiz um monte de simulado, fiz a prova, aí passou acho que uma semana, recebi minha nota, a gente correu, abriu o perfil e mandou o e-mail lá para a imigração. E é como a gente conversa muito com outras pessoas também que estão, né, nos processos de imigração, outro casal tinha feito esse mesmo caminho e eles já tinham recebido um e-mail lá, né, da província de New Brunswick, falando para eles aplicarem, que eles tinham interesse sim. E a gente pegou e mandou um e-mail, todo animadinho. E aí, de novo, eu perdi o bebê. De novo. Foi muito, muito difícil. A gente tava no meio dessa agitação e aí surgiu essa perda de novo. E dessa vez foi muito mais difícil porque o diagnóstico já não era tão simples. A médica estava considerando que fosse uma gravidez que pode dar uma complicação mais séria lá. Então a gente ficou muito apreensivo. E foi assim, dezembro quase inteiro foi assim. A gente não tinha notícia da imigração e o bebê, né, naquela situação. E por fim, a gente recebeu um e-mail da imigração falando: tá, a gente recebeu o perfil de vocês, a gente vai ver, tá? Ano que vem a gente vê. Aí a gente pensou, né? Bom, se os outros lá receberam rapidinho e eles falaram isso pra gente, ficou aquela coisa de, tá, vamos marcar. Aí a gente ficou, né, chateado, falou, poxa, então acho que não vai ser mesmo. E aí a gente perdeu o bebê também, né, e isso foi o final do ano, foi entre Natal e Ano Novo foi isso, nosso final de ano. E a gente ficava, né, nossa, Senhor, parece que todas as portas estão fechando, acho que não é pra gente ir. Só que a gente ficou muito em paz, assim, sabe? Se fosse pra ficar, a gente ia ficar em paz. Se fosse pra ir, a gente iria. Mas a gente não se revoltou, assim, sabe? Falar, ai Deus, já que o senhor não faz nada que eu quero, então tchau também. Não foi o que aconteceu. Eu tô com a cola aqui pra não me perder na história. E foi muito duro, né? Foi muito duro. Aí passou Ano Novo, dia 2 de janeiro. A gente recebe um e-mail da imigração. Ai, gente, eu conto rindo, porque foi assim uma montanha-russa de emoção. Falando pra gente mandar o nosso perfil completo, né, pro site da imigração de New Brunswick. E aí eles iam avaliar formalmente o nosso perfil. E aí a gente foi, mandou. Gente, é tanto documento. A gente juntou tudo e mandou. Aí eu não vou lembrar as datas todas agora, porque eu não pus na minha cola. Não sei porquê. Mas tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu coloquei certinho as datas em que aconteceu cada etapa, tá? Mas eu ainda tava, né? A gente tava no processo de luto ainda. Tava bem angustiada. Foi muito duro. Tava me sentindo muito mal, assim. A gente decidiu trocar de igreja nesse meio tempo também, né? Por várias questões, assim. A gente queria uma igreja com mais criança, né? Que a nossa antiga não tinha tanto. Aí a gente falou, vamos numa outra igreja aqui? E eu sei que muita gente aqui não me conhece, mas quem me conhece sabe que eu sempre gostei de igreja ultra tradicional. E aonde eu quis ir aquele dia? Na Lagoinha. Vocês conhecem a Lagoinha, gente? É muito animadinha a igreja. É o que o pessoal brinca que é a church da parede preta, é a Lagoinha. E eu fiquei, né? Eu falei, eu não vou lá, né? Não tem nada a ver comigo. Mas no fim, sabe, assim, quando você sente, se quer pra ir. E aí a gente foi. E no caminho eu lembro que eu tava orando, falando, Deus, parece que tem uma tempestade dentro da minha cabeça. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda do Senhor, porque ninguém pode mais acalmar isso. Eu não sei lidar com isso. Aí chegou lá na igreja, primeira música, falava sobre tempestade. Aí eu fiquei, né? Coincidência, porque eu era muito cética. Aí o pastor começou a falar, ele falou, olha, vocês sabem que a gente tá numa série de pregações e tal, e eu ia pregar outra coisa, mas aí Deus me falou que ia vir um povo aqui que eu precisava falar outra coisa. Aí eu, é coincidência, né? E aí ele foi pregar, e aí ele pregou sobre o quê? Sobre o episódio que Jesus acalma a tempestade. Aí eu já comecei a ficar meio assim, falei, é muita coincidência pra ser só coincidência, né? E aí eu falei, tá bom, o senhor quer falar alguma coisa comigo? Então fala, senhor. Então fala que eu tô aqui ouvindo.
E olha, minha memória é horrível, né? Mas essa pregação eu acho que eu nunca vou esquecer, sabe? Ele falando sobre como às vezes a gente acha que com o nosso conhecimento, com o que a gente sabe, a gente tá apto para pilotar o barco. Porque nesse episódio aí, né, Pedro estava pilotando o barco lá e Jesus deitou e dormiu. E aí veio a tempestade, eles quase morreram, né, enfim. E ele falou bastante, né, o pastor falou bastante sobre isso, como às vezes a gente acha que a gente sabe muito, que a gente, não, deixa que eu piloto o barco. Sendo que o lugar que Jesus estava ali era para ele estar pilotando o barco, né. Eu fiquei pensando muito nisso, né, nessa mensagem, e eu percebi muito que foi Deus falando comigo ali. É duro até falar, né, é difícil. Porque é muito emocionante lembrar disso. Não é todo dia que Deus fala tão claramente assim com a gente, não. Mas ali ele falou muito claramente com a gente. Olha, deixa eu tomar o leme e eu vou levar vocês pra onde eu quiser. E aí eu e o meu marido, a gente olhou um pro outro e falou, tá bom, então toma, então leva. A gente ficou muito feliz de saber que Deus estava vendo a nossa situação, o nosso sofrimento, e que ele falou, não, deixa com o pai, deixa com o pai. E a gente deixou com o pai. E aí, no fim da pregação, o pastor falou, alguém aqui amanhã vai receber alguma notícia muito boa, amanhã. Aí a gente ficou, gente, olha, eu não tenho vergonha na cara, né, de ser tão cética assim, mas foi o que eu fiz. Eu olhei pro meu marido, tá bom. Adivinha, o que aconteceu no dia seguinte? A gente recebeu o pedido da província pra gente aplicar. Porque são várias etapas, sabe? Então, oficialmente a província estava falando, estou te convidando para vir para cá. Manda os documentos e a gente vai dar os pontos. Aí mandou todos os documentos que eles pediram e passou alguns dias, acho que umas 2 semanas, a timeline tá aqui embaixo, tá? Então depois vocês olham lá. A gente recebeu a nomeação, foi acho que no carnaval isso, que a gente recebeu a nomeação, que são os pontos que a gente nunca conseguiria para participar do Express Entry. E, gente, foi uma emoção tão grande, eu lembro que eu abraçava meu marido, chorava e agradecia a Jesus, porque é um milagre, é um milagre. Gente, até pouco tempo atrás a gente não sabia nem por onde que a gente ia, não tinha caminho nenhum aberto. De repente, a gente estava concorrendo para ir pelo Express Entry, que era o nosso sonho, que era o melhor que a gente podia ver. E a gente recebeu a nomeação provincial. Aí a gente ficou meio assim, né? Mas e agora? O que a gente faz? Gente, a gente pesquisou tanto. E mesmo assim, a gente parecia 2 baratas tontas. Porque a gente ficava, mas é verdade. E aí, no outro dia, eu lembro que eu tava conversando com a Lúcia de novo. A Lúcia teve muita paciência comigo, viu? É uma santa essa mulher. Aí ela mandou pra mim, Susan, acabou de ter um sorteio do Express Entry. Dá uma olhada no seu e-mail. Aí eu falei pro Marcos na hora, né? Amor, dá uma olhada aí no e-mail, que a Lúcia falou que teve isso. Adivinha o que tava lá no e-mail? O programa provincial chamando a gente pra aplicar para residência permanente. Gente, a gente nunca pisou naquele Canadá. É muito surreal, sabe? E aí a gente correu atrás, né? São muitos documentos. Tem coisa que a gente mandou pro provincial que a gente teve que atualizar para mandar pro federal também. Aí a gente mandou e ficou, né? Porque é o silêncio da morte. A gente manda os documentos e ninguém fala, não tem como você saber em que pé que tá. E pelo site falava que o processo poderia demorar 7 meses para ser avaliado. Não quer dizer que ia ser aceito, não tinha essa certeza nesse momento. E aí começou a dar agonia, né? Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Ai, mas será que vão aceitar os documentos? Ai, meu Deus. De novo, olha tudo que Deus já tinha feito, pra vocês verem como é duro, né? Como a gente precisa ter mais fé nessa vida mesmo. E aí eu lembro que um dia na igreja de novo, Deus usou muito o pastor Joel lá da Lagoinha de Americana aqui pra falar com a gente, viu? O pastor falou, o que aconteceria em 1 ano vai acontecer em 1 mês, e o que aconteceria em 1 mês vai acontecer em 1 dia. E a gente ficava, só que nessa a gente já não duvidava tanto mais. Você falava, pode ser que seja mesmo, né? Adivinha? Recebemos o pedido da biometria e do exame médico, que é o próximo passo, né? E aí a gente já começou a ficar afobado, já começou a ficar animado, mas ainda sempre aquela coisa assim, pode ser que dê errado. A gente não conseguia aceitar, sabe, a realidade, assim. E aí a gente ficou muito animado, gente, foi muita alegria. Acho que foi nessa época aí que eu comecei a filmar os vídeos aqui do canal, então agora se vocês assistirem de novo, vocês vão ver que eu já tava totalmente pela fé, já me preparando pra mudar. Não que eu não fizesse esse tipo de destralhe antes, né, mas era bem pela fé mesmo, porque até então não tinha nada certo. E a gente começou a fazer, e a gente, sabe, eles pediam as coisas e no outro dia a gente já mandava, porque a gente queria muito fazer tudo certinho, né, e o mais rápido possível. Lembra? Era pra ser 7 meses. E a gente recebeu esses pedidos
Aí, de novo, silêncio da morte, da imigração. A gente via as coisas assim mudando de status lá no site da imigração, mas não falava nada, assim, muito claro, sabe? Tipo, foi aceito, não foi aceito. Aí a gente mandou o que eles pediram, fizemos exame médicos, foi toda a criançada, a gente lá pra São Paulo, fez exame, foi lá eu não sei, eu não lembro o nome agora. A gente chama de VAC, é onde você leva o passaporte pra fazer o visto lá. Não é na embaixada. De novo, silêncio da morte. E aí uma amiga minha falou pra mim outro dia, Su, eu sonhei muito claro, assim, a data de 18 de abril. Eu não sei o que vai acontecer nesse dia, mas eu sonhei e tinha a ver com a sua família. E ela sabe, né, do processo de imigração. Aí ela falou, será que vai vir? Eu falei, não sei, será que vai? E a gente naquela animação, né? Vocês acreditam que no dia 18, na hora do almoço, meu marido me liga e fala, amor, chegou a confirmação da residência permanente. Gente, ó, eu fico com vontade de chorar só de lembrar, porque foi assim, foi uma alegria tão grande, que não tem nem como descrever, sabe? Chegou o pedido para mandar os passaportes lá pro VAC, que assim, é a última etapa. Você mandou o passaporte, é porque eles vão carimbar o visto e aí é isso, sabe? Aconteceu, gente, aconteceu. No dia 18 de abril a gente recebeu esse pedido, era uma quinta-feira. E aí nossa, foi o dia que eu pus o Reels lá, que a gente tava comemorando, porque realmente ali já não tinha mais o que dar errado, sabe? Já tava tudo certo, graças a Deus. Aí a gente foi lá pra São Paulo, a tropa toda, porque eu olhei as fotos, eu achei que tava meio desatualizada, sabe? E a gente foi todo mundo lá super cedo pra tirar foto de novo e entregar o passaporte, levar lá no VAC. E foi a maior festa, né? Isso foi na sexta, a gente levou lá na sexta. E aí eu e o marido já falamos, bom, agora é a hora da gente ir, né? Por várias questões que não vem ao caso ficar falando aqui, a gente queria ir o mais rápido possível. Não só porque a gente estava ansioso, mas tinha vários motivos, né? E a gente falou, bom, então vamos comprar passagem? Então vamos comprar passagem. Aí a gente falou com o pessoal da MKD, MKD Viagens, vou deixar o link aí também. E elas foram super atenciosas com a gente, mandaram o orçamento pra gente. Aí a gente viu as passagens que elas mandaram e tal, e pro dia, acho que 15 de maio, tinha um valor muito bom, só que dali pra frente começava a subir, porque de junho a setembro é alta temporada no Canadá, então as passagens sobem, né? E a gente falou, bom, já que meu marido já conseguiu, né, já tinha acertado no trabalho dele também, então vamos marcar o mais rápido que der. E a gente falou com elas. Aí no sábado, a gente mandei mensagem, falei, olha, a gente vai fechar no dia 15 de maio, lá não lembro agora, acho que era 15 de maio. Aí ela falou, Susan, você não sabe, você deu a maior sorte, eles acabaram de abrir mais tarifa aqui e tem uma pro dia 18 de maio, que é excelente. No fim, a passagem ficou mais barata, de certa forma, porque a gente vai poder pagar sem juros, só que a gente vai fazer uma escala só. A gente vai de São Paulo para Montreal e de Montreal para Moncton, que é a cidade onde a gente vai morar. Viu, filhão? O filhão deixou a gente apaixonado naquela cidade também. E a gente vai pra lá no dia 18 de maio e chega lá no dia 19. Então faltava a casa. A gente falou com várias pessoas, todo mundo falando que era super difícil, mas aí a gente falou com o filhão, que ele faz também esse serviço de encontrar uma casa pra você lá, de buscar no aeroporto, levar pra fazer os documentos ali nos primeiros dias, né? E ele tem também um curso que explica como conseguir uma job offer, que é a oferta de trabalho, como se preparar para essas oportunidades, né? Eu também não sei se o curso dele tá com inscrição aberta agora, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, você vai lá dar uma olhada. Se não tiver também, deixa o nome na lista de espera, que é sucesso, vai ajudar bastante. Enfim, aí a gente falou com o filhão pra ver se ele conseguia uma casa pra gente lá. Aí ele falou pra mim, era um sábado à tarde, gente. Um sábado à tarde, esse homem tava de férias no Brasil, curtindo a família dele, e ele falando comigo. Aí ele falou, olha, Susan, eu vou ver com os meus contatos, na segunda-feira eu te falo. 3 minutos depois, ele me manda mensagem, olha, Susan, veja bem, consegui 2 casas. Gente, 3 minutos, 2 casas. Uma de 3 quartos e uma de 2, e aí ele me explicou os valores e tal. E aí eu nem pensei, né, já na hora eu falei, filhão, a gente quer a de 2 quartos, nossa, tá ótimo. Era um valor que era abaixo ainda do que eu tava planejando, graças a Deus ia dar super certo no orçamento, que eu já fui fazendo um orçamento, né? Aí, gente, vocês prestaram atenção, ele mandou e eu já confirmei que eu queria. Eu não perguntei onde era, eu não perguntei como era.
Eu não tinha visto foto, não tinha visto nada. Mas foi assim, tão de Deus vir essa casa que eu tinha certeza que era alguma coisa boa. Aí eu falei, não, eu quero essa, pode confirmar e tal. Aí eu falei, você pode me passar um endereço, assim, tem alguma foto? Vocês não acreditam. Aí ele mandou um vídeo do canal dele, que ele levou uma família já, né, pra morar nesse condomínio. E ele falou, olha, tem um vídeo aqui do pessoal que eu já aluguei uma casa dessas pra brasileiro também, né? Aí ele mandou o link. A hora que ele mandou o link, eu comecei a ver, eu falei, que casa maravilhosa. Aí meu marido olhou, nossa, 1 ano atrás ele tinha visto aquelas casas e ele falou, gente, ia ser perfeito pra gente morar num lugar desse. Eu queria uma casa dessa, olha. Então, assim, foi tudo muito sobrenatural, sabe? Foi tudo muito maravilhoso pra gente. Não tem nem como eu falar, assim, foi a gente que fez, a gente conseguiu. Não tem como falar nada disso. Foi Deus purinho no nosso processo de imigração. Então, toda a honra, toda a glória pra Ele mesmo. Não há jeito de falar. Porque, como eu contei aqui, sabe, a gente não tinha mais uma previsão. Tanto que já teve essa feira, né, de recrutamento novamente e não tinha mais a profissão do meu marido. Foi só aquela. Então, não tem como falar, porque vocês foram por causa disso, daquilo. Não. Foi Deus. E fica muito claro pra mim, assim, aquela mensagem. A gente tem que deixar Deus conduzir as coisas. A gente, às vezes, quer dar um jeitinho e fazer alguma coisa e achar que a gente sabe, não, eu vou atrás, eu faço. Às vezes não é isso, às vezes pode ser mais fácil, sabe? Pode ser o caminho que Deus quer, e com certeza o caminho que Deus quer é muito melhor do que eu nunca imaginei que a gente poderia ir nessa condição e a gente tá muito feliz. Então, para resumir, em janeiro a gente deu entrada nos documentos, né, quando a gente recebeu o pedido de New Brunswick, e agora, dia 18 de abril, lembra, né, o processo assim, que era para lá pro fim do ano, a gente já finalizou, a gente já recebeu os passaportes, já com o visto colado neles, já temos a passagem aérea, já temos a casa, a gente não tem emprego em vista, né? Algumas pessoas me perguntaram essas coisas, então eu vou aproveitar e responder aqui. A gente não tem emprego em vista, a gente tá indo dia 18 de maio e muita gente fala pra gente, nossa, vocês são muito corajosos, gente, eu não tenho essa coragem. Eu também não tenho, sabe? Não é questão de coragem, mas é uma questão de que Deus deixou tão claro pra gente o que Ele quer pra gente, Ele abriu tanta porta impossível que não sobra espaço pra ter medo. A gente está indo completamente confiando nele. E até aqui ele tem cumprido tudo que ele falou, está se cumprindo. Toda a porta que ele abriu, ninguém fechou. E a gente está indo não por coragem, mas por fé. Por fé. Então, se você tem esse sonho de imigrar também, ou sei lá, se já está no processo e parece que está tudo desmoronando, corre para Deus. Dá o leme na mão dele. Fala, vai, Jesus, eu não sei mais o que eu faço. Me leva para onde o Senhor quiser. Pra gente, eu não tenho o que falar. É o melhor caminho, foi muito melhor do que eu poderia imaginar. Eu só peço assim, que vocês não fiquem perguntando coisa de imigração. Qual que foi o processo, qual que foi o documento, qual foi a profissão, quanto custou, esse tipo de coisa, assim, né, é muito pessoal, a gente prefere não falar. Todo o processo, tudo que a gente fez, está totalmente dentro da legalidade. Se vocês entrarem no site oficial do Canadá, exatamente do jeito que tá lá, foi exatamente como a gente fez. A gente tá indo para a cidade de Moncton, né? Eu já falei, em New Brunswick. Também, se vocês quiserem saber como é o programa provincial, é só entrar no site da imigração de New Brunswick, tá lá, tem um manual certinho, passo a passo. A gente fez exatamente como tá lá, tá? Não tem muito o que eu falar além disso, assim. A gente não fez com nenhuma empresa de imigração, nenhuma agência de imigração, foi só a gente revisando os documentos, né, tirando muita dúvida com a Santa Lúcia, também nos grupos, né, que a gente faz muita amizade, assim, conhece muita gente que já tá lá, gente que tá no processo, então a gente sempre vai trocando muita informação. Foi por aí, a gente fez sozinho e eu acho que é isso. Até dia 18 eu tô assim existindo. Vão acompanhando e se tiver mais alguma dúvida pode mandar aí. Tchau!